Olha, se tem um tipo de obra que eu acho bem traiçoeiro de pensar a respeito, são obras que são adaptações de uma obra que já existe. Isso porque a gente sempre tem que colocar na balança até que ponto a gente está comparando ela demais com o material base e também até que ponto é simplesmente justo a gente estabelecer uma comparação direta com o material base. A gente até pode pensar que uma adaptação é uma obra por si só, ela é a sua própria obra, mas a partir do momento que você está adaptando, seja um livro, seja um desenho, seja um jogo, o que quer que seja, a partir desse momento você sabe que você está lidando com o público já consolidado que essa obra pode ter. Cada mudança precisa ser muito bem pensada, porque sempre vai ter quem vai ficar muito feliz com a mudança ou quem vai odiar a mudança. Sempre um trabalho muito tênue e muito difícil você conseguir acertar a dose perfeita. E se tem um tipo de adaptação que pra mim é ainda mais difícil de pensar sobre, são os live actions. Porque além da natural comparação entre a adaptação e o material de origem, os live actions a gente sempre acaba comparando entre eles mesmos. Por mais que isso eu concorde que faz um pouco menos de sentido. Mas é simplesmente natural pensar sobre o live action de Avatar: A Lenda de Aang e colocá-lo em justa posição à série de One Piece, que saiu na própria Netflix ano passado. Indo um pouco mais longe, a gente sempre acaba lembrando do filme de Death Note, do Dragon Ball Evolution, eu felizmente não lembro mais, do filme cringe que saiu de Cavaleiros do Zodíaco ano passado. Existe toda essa mística, né, de que é impossível bons live actions serem feitos a partir de desenhos, de jogos, de animes, que sempre que a gente vê uma obra que faz um pouquinho mais do que o básico, ou muitas vezes só o básico, só o feijão com arroz, a gente já acha disruptivo, a gente já fica, caramba, conseguiram fazer uma adaptação de um live action de um desenho que não foi um completo desastre. Claro que uma coisa ruim não justifica uma coisa só mal feitinha. Mas apesar desse comentário, eu não tô aqui pra falar que o live action de Avatar pra mim foi mal feitinho. Eu de fato achei esse live action bem bom, bem sólido, com pouca flutuação de qualidade mesmo ao longo dos episódios dessa primeira temporada. Eu tenho algumas críticas que eu vou dividir com vocês já, mas em meio a coisas boas e a coisas ruins, o título da thumb desse vídeo que você clicou e que eu espero que tenha chamado a sua atenção na hora que você escolheu assistir esse vídeo, ele de fato me perturba e de fato eu quero decorrer principalmente nesse vídeo sobre o fato de, afinal de contas, essa série, ela precisava existir? E para além disso, por que ela existe, né? Uma das respostas é obviamente muito direta ao ponto, é muito fácil, né? A gente vive no capitalismo, mas eu acho que não para por aí, não é tão simples e eu não sei nem se eu vou ter uma conclusão no final desse vídeo. Bora falar disso tudo? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Time, antes da gente começar, esse vídeo não vai ter spoilers, e eu falei isso de uma forma um pouco reticente, porque eu provavelmente vou querer falar de um spoiler bem rápido lá pra frente. Quando isso acontecer, eu vou colocar o Aang correndo aqui embaixo na tela, e aí é só você ir dando tap-tap na tela até a hora que você vê que o Aang sumiu, você pode continuar, você pode voltar a assistir o vídeo, beleza? Antes da gente começar, possíveis pessoas que vão assistir esse vídeo sem conhecer a obra original, vamos de sinopse, né, time? Avatar: A Lenda de Aang é o Avatar bom, né? É o Avatar que importa, com todo respeito ao James Cameron, que conta a história desse mundo dividido em nações que há mais de 100 anos está sendo subjugado pela Nação do Fogo, uma nação com poderio bélico poderosíssimo e que querem que todas as outras nações se ajoelhem perante ela. Além disso, nesse mundo nós temos as dobras elementais, pessoas capazes de conduzirem, de manipularem os 4 elementos principais, ar, terra, fogo e água, e usá-los como literais armas no campo de batalha. Claro que o uso das dobras não está limitado a combate. O limite do que pode ser feito está diretamente relacionado à criatividade do dobrador. E o comum deste mundo é que os dobradores costumam ser proficientes em um tipo de dobra específico. Quem entende de dobra de terra, entende de dobra de terra. Existem umas variações, como por exemplo, dobradores de terra, eventualmente vocês vão ver eles dobrando metal, mas a evolução do dobrador de terra se limita dentro do escopo que a série escolhe como a dobra de terra. A única pessoa neste mundo capaz de dominar as 4 dobras é o Avatar. O Avatar, que é uma figura mitológica nesse mundo, que sempre que um
Avatar morre, o espírito do Avatar reencarna em uma nova pessoa, e esse novo Avatar agora tem nos ombros a responsabilidade de ser o Avatar. Apesar disso, uma coisa que eu acho bem interessante é que cada Avatar é a sua própria pessoa, isto é, cada Avatar tem a sua personalidade, cada Avatar é de fato o seu próprio indivíduo, e é esperado que o Avatar seja a pessoa a colocar o fim à guerra. É esperado que o Avatar interrompa os avanços da Nação do Fogo e traga equilíbrio, e traga paz ao mundo. Porém, a única forma de um novo Avatar reencarnar é se o seu antecessor morrer. E agora a gente chega no Aang. O Aang é o nosso Avatar dessa história. Porém, no ponto do presente em que a história começa, faz literais 100 anos que o Aang foi congelado. Os motivos do Aang ter ficado congelado vão ficar claros logo no começo da série. Como ele não morreu e sim ficou congelado, ele se fez ausente por 100 anos. Isso fez com que a Nação do Fogo conseguisse nadar de braçada, ou... Se bem que nadar de braçada seria uma coisa dos dobradores de água nadariam de braçada, né? O pessoal da Nação do Fogo, eles fizeram o Ricardo Salles, né? Eles saíram incendiando tudo por onde eles passavam. No ponto que a história de fato começa, ninguém tem poderio militar pra bater de frente com a Nação do Fogo. E como está literalmente no título da obra, o Aang é o último mestre do ar. Ele é o último dobrador de ar que existe nesse mundo. Então, no ponto que o Aang é descongelado, ele precisa lidar com o fato de que, para o mundo todo, ele, como o Avatar, falhou. É senso comum nesse mundo que o Avatar simplesmente sumiu, que ele nunca mais foi visto nos últimos 100 anos, que ele seria a pessoa capaz de interromper a guerra. Então, o ponto de vista do Aang, literalmente, ele acabou de acordar, ele tá tentando entender o que aconteceu, porque pra ele é uma coisa meio Capitão América, sabe? A última informação que ele tinha na cabeça dele eram os eventos que ele tinha acabado de passar porém aquilo foi há 100 anos atrás, então só não faz nenhum sentido. É muito forte, é muito pesado, é muito interessante. Esse conflito que o nosso personagem principal, ele logo de cara já é colocado para confrontar. Então esse é o cenário que a gente tem de Avatar. A gente tem esse poderio militar extremamente mau, que é a Nação do Fogo, avançando de maneira desenfreada, e a única pessoa que de fato tem poder para bater de frente é esse menino de 12 anos de idade. E agora vamos começar a falar da série em si. Quero começar falando das coisas boas pra mim, que são muitas, felizmente pra mim são muitos pontos positivos. O primeiro ponto deles, e que eu vou retomar mais pra frente, é a forma como eles estão fazendo uma transposição da história. Eles não estão mudando marcos muito significativos. As mudanças, elas são razoavelmente pontuais, o que, levando em consideração que o material base é muito, muito bom, o desenho original, ele se sustenta muito bem até hoje. Levando isso em consideração, a mera escolha de não mexer em time que tá ganhando é muito, muito acertada. Eu penso que seria muito fácil eles quererem mexer em alguma coisa de maneira desnecessária e receber hate dos fãs. E levando em consideração a produção de One Piece da Netflix, eu percebo como a Netflix, ela tá sabendo adaptar esse tipo de obra da forma que vai agradar o fã. Eles sabem o que eles precisam fazer para ter o apoio dos fãs nas obras. Nesse sentido, pra mim, a série, ela acerta muito bem, porque é uma coisa muito comum quando a gente tá falando desse tipo de adaptação, né, desse tipo de live action, é a gente ter que ficar o tempo todo enfrentando o Vale da Estranheza. É comum quando a gente tá encarando, né, muitas vezes a sensação é que a gente não tá assistindo, é que a gente tá encarando, né, um live action. É muito comum a gente não conseguir assistir tranquilo, porque o tempo todo a gente precisa ficar checando se um novo personagem que tá entrando em cena, se ele tá com uma caracterização fiel ao original, se mudou, por que mudou, e essa mudança faz sentido, se os cenários dos lugares são condizentes, se tá lembrando o original. E nesse sentido, pra mim, tem o trabalho, o design de produção é muito bom. Eu penso em obras como o Percy Jackson, que saiu mais cedo nesse ano do Disney Plus, que não tô aqui pra meter pau em Percy Jackson, tá? É uma obra claramente com uma verba muito menor, mas você percebe como em Percy Jackson era muito mais comum ângulos de câmera muito mais fechados, era muito difícil, são pouquíssimos momentos em Percy Jackson que a gente tem takes de corpo inteiro dos personagens. Muitas cenas simples de conversa do Percy era sempre
o enquadramento que só pegava o rosto, plano contra plano dos personagens batendo texto. Isso é uma forma de economizar. Os cenários de Percy Jackson são muito mais modestos, são muito mais normais, né, na realidade. São muito mais fáceis de você reproduzir, de você criar, do que alguns cenários de Avatar. É necessário ter muito carinho para que os templos sejam incríveis, para que eles sejam bonitos. Mas não apenas os templos, a gente tem a Ilha das Guerreiras Kyoshi, que é uma representação maravilhosa. Já se confunde um pouco na minha cabeça que parte da ilha que eu tô pensando no live action e que parte da ilha que eu tô pensando no desenho. Todos os figurinos, eles são muito bons. Nenhum personagem tem um figurino que a gente olha, dá uma risada e pensa: ah, eles tentaram, né? Eles fizeram o melhor que eles puderam, mas ficou uma porcaria. Não. Os figurinos são muito bons. Novamente, as lutadoras Kyoshi, a maquiagem tá idêntica, tá extremamente pesada, tá feita exatamente do jeito que é no desenho e tá maravilhoso. A roupa das pessoas, todo mundo da Nação do Fogo tá muito boa, a roupa de todo mundo da Nação da Água tá muito boa, a roupa de todo mundo do ar também, tudo tá muito certinho. Isso é uma coisa completamente diferente do live action de One Piece. É claro que One Piece tem muito mais diversidade, né? Tem muito mais coisas muito diferentes a todo momento. Aqui você faz um estilo de roupa pra Nação do Fogo e você vai desdobrando essa... Desculpa. Você vai desdobrando o visual e fazendo as ramificações. Enfim, só comentando isso porque em One Piece, cada novo personagem que entra em cena, eu ficava um pouco apreensivo, eu olhava pra ele, aí eu, não, você tá aprovado. E aí às vezes entrava um personagem e eu ficava, nossa senhora, isso ficou ruim. Eu vou fazer vídeo do live action de One Piece ainda, gente, pode ficar tranquilo. Mas pra mim não tem nenhuma estranheza nesse escopo. Isso faz com que quem é fã da série consiga aproveitar a obra de maneira muito mais tranquila, de maneira muito mais orgânica, e eu acredito que isso seja uma facilitação muito grande para as pessoas de primeira viagem, para quem tá conhecendo esse universo através da série. Até mesmo, caramba, o Appa e o Momo, eles estão muito fofos. Eu gosto da escolha que eles fizeram de usar pouco os dois, mas quando eles aparecem, eles estão bonitos, eles estão bem integrados à cena. É triste porque eles aparecem pouco, mas pensa que cada segundo de um desses dois personagens na tela é um dinheiro muito, muito do absurdo. Então, nesse sentido, é muito suave, é muito natural você curtir a narrativa da série e você conseguir ter uma opinião de você gostou ou não, muito mais baseado na história. Quando tudo da produção tá certinha, tá num ponto bom, você consegue prestar atenção no que mais importa, que é a história. E, de fato, a história de Avatar: A Lenda de Aang é muito boa. Tem uns elementos que pra mim não funcionam bem, que eu vou falar daqui a pouco, mas antes, falando ainda das coisas boas, eu quero passar rapidamente pelo elenco. A começar pelo Aang, o ator, gente, esse menino, ele é muito, muito bom. Ele é leve, ele passa uma energia muito boa, sabe? Ele tem uma inocência ao mesmo tempo que uma sabedoria. Ele tem uma inocência que se confunde muito com esperança, que é uma coisa que esse mundo tá precisando muito, ao mesmo tempo que ele tem uma sabedoria porque ele é de fato um monge. Então ele não é uma criança ingênua, ele é uma criança inocente, mas ele consegue ser, ao mesmo tempo, uma criança muito inocente e muito sábia. E eu fico impressionado o quão eu acho que esse ator, ele entendeu o Aang, o quão ele sabe passar isso pra tela. Outro ator que pra mim, talvez o ator que mais me surpreendeu positivamente, foi o ator do Sokka. O personagem incorpora muito toda a responsabilidade que o Sokka tem em cima dos ombros dele, de ter que cuidar da tribo, ao mesmo tempo que ele é um guerreiro, mas ele não é um dobrador, então ele sabe lutar, mas ele possui limitações dentro do nível de luta que existe nesse mundo. A Suki, que é a guerreira Kyoshi principal, a atriz tá muito bem, e gente, eu não posso passar por cima do fato do quão maravilhosa essa atriz é. Tem uma cena que a gente vê ela sem maquiagem e você fica ainda mais impressionado pensando, meu Deus, então esse é o seu rosto sem toda a maquiagem de guerreira Kyoshi. Enfim, ela tá muito bem no papel e ela tem uma química instantânea com o ator do Sokka, muito, muito, muito legal, muito acertado. Aí a gente vai pro meu personagem favorito de Avatar, que é o meninão, que é o Zuko. Eu gosto bastante do ator, mas eu tenho um leve problema mais relacionado ao roteiro do que a atuação em si. Pra mim, o ator, ele tá muito bem fazendo o que esperam que ele faça, mas por muito tempo na série, ele tá muito batendo na mesma tecla. A gente só vê ele fazendo atuação expansiva, de ódio, de raiva, de eu quero capturar o Avatar. Ah, eu não falei na sinopse, mas toda a brisa do Zuko é que ele quer capturar o Avatar. Não é nem que ele quer, é que ele meio que precisa capturar o Avatar. Eu não vou me aprofundar muito mais nisso pra não ser spoiler. Mas com o decorrer da série, o personagem ele cresce bastante. Pra mim, mais um ator que tá muito bem no papel.
papel. Outra excelente escalação pra mim foi a atriz da Azula. A gente teve pouco dela ainda. Ela é uma personagem que, falando do desenho, ela vai ser muito relevante mais pra frente. Eu queria ter visto mais, eu acho que tinha espaço para, mas com pouquíssimo tempo a atriz entregou muito. Além disso, o Senhor do Fogo Ozai, extremamente bem atuado pelo Daniel Day-Kim, um ator que eu tenho um carinho muito grande por causa de Lost. O personagem dele em Lost é um personagem que eu tenho muito carinho, e vê-lo fazendo o canalha que é o Senhor do Fogo Ozai, por um momento eu tive dúvida, não duvidando do potencial dele, mas eu tive dúvida de, caramba, será que eu vou conseguir odiar Daniel Day-Kim? E eu estou conseguindo sim. Parabéns, Daniel Day-Kim, pela sua excelente atuação. Eu estou te odiando, continua. Para terminar esse trecho falando de atuação, eu quero falar do maior que temos para ir para a pior que temos, né? Será que você já entendeu de que eu tô falando agora? Gente, o Tio Airo não pode errar. Eu penso que eles sabiam que eles não poderiam errar o Tio Airo na adaptação, e eles não erraram. Eles fizeram exatamente o que eles deveriam fazer. O Tio Airo está maravilhoso. Não vou dar spoiler de nada, mas eu chorei em cenas com esse personagem algumas vezes. Plural. Muito, muito bem no papel, carregando muito, muito bem esse personagem, que é um personagem incrível, muito bem construído dessa história. E numa queda vertiginosa, saindo do bloco das coisas boas e indo para o bloco das coisas ruins, infelizmente, se tem uma atriz que não acompanha a qualidade da atuação de todos esses que eu citei até agora, infelizmente, é a Katara. Katara, que é uma das personagens que, pra mim, deveria ser prioridade máxima de não errar. E é triste porque a caracterização da atriz tá muito, muito boa. Essa menina simplesmente é a Katara, só que a Katara é uma personagem tão grande, ela é uma personagem tão forte. Só que o meu problema com a atuação não é nem o caminho que eles estão querendo fazer com a personagem, né? Ela tá muito mais contida, ela vai explodir mais conforme a série for avançando, mas existem cenas simples em que a atriz simplesmente não entrega. Cenas de que a personagem deveria estar minimamente preocupada com alguma coisa e eu tive dificuldade de sentir a tensão que a cena queria que eu sentisse, meramente pela falta de expressão no rosto da atriz. Tem uma cena que o Sokka tá fazendo palhaçada pra Suki, nem é de propósito, o Sokka tá só meio desajeitado e a Suki tá E aí corta pro rosto do Aang e da Katara, e o Aang tá se deliciando, tá dando risada, enquanto a Katara, ela tá... Sabe, eu não vou de maneira alguma colocar toda a culpa nos ombros da atriz, principalmente porque ela é uma atriz muito jovem, então faltou uma boa direção de atuação pra ela. Um bom diretor de atuação tem que saber trabalhar com o que ele tem. Opa, essa atriz aqui, ela nitidamente não tá no mesmo nível dessa outra atriz, desse outro ator, então vamos dar um carinho maior, vamos dar uma atenção maior pra essa atriz. Eu sinto que conforme a gente vai ficando com ela, a gente vai acostumando, eu sinto que ela vai melhorando, mas é muito diferente, por exemplo, da Azula pra mim, que logo na primeira cena dela, ela tem uma fala de duas literais palavras, e eu olhei e falei, caramba, essa é a Azula. E pra quem não conhece a obra, a pessoa não vai olhar e falar, caramba, essa é a Azula, mas a pessoa vai olhar e falar, caramba, essa menina é do mal, hein? Essa menina é bicho ruim. Enquanto pra atriz da Katara demora, eu espero muito que essa seja uma coisa que na segunda temporada já esteja bem melhor. E falando numa coisa que eu gostaria muito que melhorasse pra segunda temporada, mas que eu acho que não vão, porque isso pra mim é uma coisa bem conceitual, é uma coisa que você define bem no começo do projeto, é a questão das dobras. O maior problema pra mim dessa série é, de longe, o trabalho que eles fizeram com as dobras. Porque isso é uma coisa, esse é um elemento base desse mundo. No desenho, na obra original, as pessoas capazes de manipular fogo, elas não fazem uma bola de fogo e jogam na cara das pessoas. Elas aplicam a arte marcial, e a dobra elemental é um resultado da aplicação da arte marcial. A diferença prática disso é que quando a gente fala dos dobradores de fogo, no desenho, o único momento em que a gente vê fogo saindo é quando, por exemplo, o dobrador ele faz soco, e aí em cada soco ele dispara um projétil de fogo. Cada dobra no desenho é visualmente muito diferente, muito característica, porque cada dobra segue uma arte marcial tradicional. E isso é uma coisa muito legal, porque na série original você consegue ver um personagem executando os movimentos, e mesmo que não houvesse o resultado elemental, você saberia qual é a dobra especialidade daquele dobrador. E o problema do live action está na escolha dos elementos serem muito mais poderes elementais do que artes marciais. Então, ao invés de um dobrador de fogo fazer soco de Kung Fu e no soco sair um projétil de fogo, é muito comum a gente ver os dobradores de fogo literalmente fazendo assim,
saindo fogo, fazendo assim, saindo um fogo infinito. Não tem a dobra, não tem a arte marcial. E esse é um elemento tão rico, esse é um elemento que é o que faz a luta de Avatar ser tão brilhante, ser tão diferente de outras coisas. A forma como é feita na série é simplória. Não é ruim, mas é simplório. Não é ruim, mas não é Avatar. Eu aposto que a escolha disso é porque seria muito mais difícil, seria muito mais caro você ter coreógrafos especialistas em cada um dos tipos de luta necessário para desenvolver as cenas de ação. Eu aposto que isso seria muito mais caro e muito mais difícil. Porém, o resultado seria seria ordens de grandeza melhor. Justamente porque a ação em Avatar é uma das coisas mais legais e aqui tá só genérico. Tá só poder elemental genérico. Isso não faz com que as cenas de ação não sejam interessantes. Elas poderiam ser melhores, elas poderiam ser melhor bem filmadas, mas infelizmente isso acaba trombando em todo o problema de cenas de ação de obras no modo geral, que é a questão de que se você adicionar cortes rápidos, você consegue baratear os custos para fazer a cena de ação. Então, infelizmente, ok. É uma pena porque isso é o tipo de elemento que tá no coração. Esse é o tipo de elemento que indica pra gente que é Avatar. Mas infelizmente é um elemento de produção que eu entendo eles terem cortado. Eu espero que por limitação de orçamento mesmo. Então, pra ser bem sincero, eu tenho 2 elementos negativos frente a muita coisa muito positiva que eu disse até agora, só que isso pra mim ainda não responde a grande dúvida que eu tenho de que é por que essa série existe e é disso que eu quero falar agora. Vamos lá, uma coisa que eu tenho como verdade é que qualquer adaptação, uma coisa importante que ela precisa fazer é agregar. Ela precisa somar, ela precisa trazer uma visão diferente, algo que te ajude a ver a obra original de outra forma, algo que te ajude a complementar um pensamento que ficou inacabado, algo que te ajude a expandir a ideia do material original, contando a mesma história, de modo que você engrandeça o produto que já existia agora. Isso pra mim é importante porque senão eu fico com a sensação de putz, por que eu perdi meu tempo assistindo essa obra se eu podia só ter ficado com o original que eu já gosto? E aí pra mim isso tromba diretamente numa questão razoavelmente preto no branco, que é o fato de que, cara, uma adaptação como essa, o mero fato de ser pessoas já chama muito mais atenção, já faz com que muita gente que nunca daria uma chance para o desenho acabe dando e acabe conhecendo. E não que eu acho que pessoas mais velhas que entrarem em Avatar através da série live action vão parar o que elas estiverem fazendo e assistir o desenho. É muito comum adultos que não gostam de desenho, isso é uma coisa que eu não consigo entender. Mas isso é uma coisa razoavelmente normal. Eu conheço muitos adultos que não assistem desenho porque sim, muito pelo preconceito eterno de que desenho é coisa de criança, o que, novamente, é uma bobagem, mas acontece com uma frequência muito grande. Então o mero fato de uma produção com pessoas conseguir chegar em mais gente, ser assistida por mais gente, já é uma coisa bacana. História original, fonte original, o desenho, nesse caso, ele ainda é melhor, ele, sabe, não tem um motivo muito prático pra você assistir em especial o live action ao invés do original, caso você goste de desenho. Mas uma coisa que tromba direto pra mim na questão de que um live action com pessoas traz muita acessibilidade é que eu vejo muito o lado da empresa nisso e, sei lá, isso pra mim tira um pouco do brilho, sabe? Porque eu fico com a sensação de que, por um lado, a gente só tem o senhor capitalismo, sabe? A gente só tem a Netflix pensando, bom, a gente precisa de franquias, né? A gente precisa de produtos nossos que a gente vai conseguir competir com, sei lá, com a Marvel e com a DC, sabe? Competir com Star Wars, competir com marcas muito grandes. E uma forma de você fazer isso é justamente você explorar o mercado dos animes, fazendo a adaptação de One Piece, o mercado dos videogames, fazendo a adaptação de The Witcher, por mais que The Witcher, né, agora que o Henry Cavill saiu, a última temporada já foi bem, mais ou menos, e agora que o Henry Cavill saiu, eu acho que foi de base. Mas eu vejo muito o lado da empresa que, ao invés de querer investir numa nova propriedade intelectual,
Ao invés de querer investir numa ideia nova, ela simplesmente senta na zona de conforto de apostar na nostalgia, de apostar na fanbase já consolidada de um produto, de uma marca como Avatar: A Lenda de Aang, e apostar que essa série vai ser abraçada pelos fãs antigos e irá chegar a novos públicos também. E eu sei que essa é uma boa estratégia de mercado, sabe? Isso simplesmente faz muito sentido, mas me deixa broxado de saber que, cara, tanta gente boa trabalhando em obras repetidas ao invés de criar coisas novas. Eu sinto uma falta tão grande de coisas novas, de coisas originais com potencial de franquia. Eu sinto que a gente tá girando em torno das mesmas obras o tempo todo. A Warner anunciou que a série de Harry Potter vai sair em 2026 e... caramba, a gente vai começar a reesquentar Harry Potter agora, não é possível, a gente tá num ciclo, a gente está num andar do inferno, num ciclo eterno com as mesmas obras. Tudo é continuação, tudo é adaptação de alguma coisa, tudo é spin-off, tudo é uma versão de alguma coisa que já existe e nada é a primeira vez, nada é a nossa primeira experiência com uma franquia nova. E eu acho que tudo isso que eu tô falando, eu já disse isso, eu já destrinchei essa ideia ao longo de muitos vídeos. Eu não acho tanto que essa obra de Avatar seja a obra que mereça ficar com a orelha quente me ouvindo falar disso, porque ela faz muito bem, ela simplesmente é muito boa em transpor o original. E como ela tá transpondo uma história que é sensacional, ela não tá correndo risco de ser ruim. Porque, na minha opinião, ela tá sendo muito boa em transpor uma história que já é ótima. Mas muito me chateia esse esvaziamento de ideia. Muito me chateia essa aposta infinita só no mais do mesmo, sabe? Apesar de tudo, existem dois pontos em particular que a série, pra mim, consegue melhorar o original. São duas coisas razoavelmente modestas. Não são duas coisas incríveis, não tá reinventando a roda em nenhum momento, de nenhuma forma. A primeira coisa não é spoiler, a segunda vai ser, enfim, a hora que eu for falar dela eu coloco uma tarde aqui, eu coloco o Aang correndo. Mas a primeira coisa que eu gostei muito foi o Aang. E isso é uma coisa que a série fez sozinha, sabe? Pelo mero fato do ator ser muito bom, a série conseguiu sozinha pra mim fazer eu perceber um elemento que a gente perde um pouco na série, que é o fato de que todo esse peso, literalmente o peso do mundo, tá nos ombros de uma criança de 12 anos de idade. Isso aumenta muito o drama, isso é muito mais forte. Tudo aquilo que eu falei lá atrás, dele ser uma criança de 112 anos, extremamente inocente, mas ao mesmo tempo extremamente sábia, é muito mais evidenciado quando a gente tá vendo uma criança. Quando a gente tá vendo uma criança lutando contra adultos. Quando a gente começa a pensar que a esperança para esse mundo é uma criança enfrentando o mundo pré-estabelecido dos adultos. Isso pra mim traz muito aquela ideia que a gente ouve de que a geração atual tá perdida e não sei o quê. Sendo que a gente sabe muito bem que isso é adulto mal resolvido com muitas coisas na própria vida, querendo descontar isso nas pessoas, nos jovens de hoje. Mas a gente sabe que no final das contas são as pessoas mais novas que vão encontrar as respostas para os problemas que os adultos criaram. E justamente a pessoa que vai trazer não apenas a resposta, mas a salvação é uma criança de 12 anos. Eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito forte. E uma segunda coisa que a série ela muda em relação ao original, e isso pra mim nossa, foi tão singelo, mas foi tão forte, foi tão incrível, foi em relação ao personagem do Zuko. E a partir desse momento, o Aang correndo na tela. No episódio 6, a gente tem todo o flashback que mostra, né, o Zoro. A gente entende como ele ficou com aquela cicatriz causada pelo pai dele. E aí foi por conta do Zuko ter batido de frente com as estratégias militares que o Ozai tinha aprovado, que o Ozai deu aquela lição nele. E que, de certa forma, ele exilou o Zuko. A gente entende que todo o desespero do Zuko em capturar o Aang não é nem tanto porque ele odeia o Aang, ele quer ver o Aang morto, mas é porque ele quer, ele também é uma criança que quer a aprovação do pai e que ele é uma pessoa muito pura, ele é uma pessoa muito boa, que foi exilado com a missão de só poder voltar pra casa se trouxer o Avatar, por bater de frente com o seu pai, por não concordar com o plano que envolvia mandar um esquadrão inteiro de jovens, inclusive, para enfrentar a nação da Terra, e era uma estratégia kamikaze. Essas pessoas, esses jovens todos, eles iriam morrer. Eu gosto muito de como esse episódio, ele chega num ponto bem legal, toda a
a tensão que a gente vinha vendo aquele tenente nutrindo pelo Zuko. A gente vê toda a tripulação que não gosta dele chegar no ponto de descobrir a informação através do tio Iroh que eles só estão vivos por conta do Zuko, porque a tripulação do Zuko foi formada justamente por aquele esquadrão que iria para o abate, por aquele esquadrão que seria assassinado em função dos interesses do Senhor do Fogo e da Nação do Fogo. Isso é muito bonito, isso traz muita humanidade para esse personagem logo cedo e uma complexidade muito grande que mostra que em nenhum momento nunca faz nenhum sentido a gente odiar o Zuko, e sim a gente deveria odiar o Ozai, porque o Ozai é o adulto da situação, ele não deveria de maneira alguma tratar o filho dele dessa forma. Ok, acabou a sessão de spoilers, mas são elementos muito singelos que agregam coisas novas, e isso é legal. Mas, novamente, eu terminei essa série e o sentimento que eu fiquei foi legal. Eu preciso desesperadamente assistir a série original de novo. Foi o sentimento que ficou comigo. Mais do que querer ver a segunda temporada, eu quero simplesmente reassistir Avatar. E por si só, isso já tem um mérito próprio muito grande, né? A minha vontade de querer reassistir uma obra que eu gosto muito, ser desencadeada por uma adaptação, é um ponto para adaptação. Mas no final eu não tenho uma resposta certa se essa obra, se adaptações, sabe, elas obrigatoriamente elas precisam agregar alguma coisa, elas precisam rever a forma que você... Eu gosto de quando isso é feito, eu fico triste e eu acabo não gostando muito de obras de adaptações que não fazem, mas essa não é uma regra universal, tá tudo bem. Se você curte uma adaptação pelo mero fato dela ser boa, se você não estabelece tantas comparações diretas com o original, e também se pra você não é um demérito, tá tudo bem você não enxergar como um demérito uma adaptação não expandir a forma que você enxerga o material base. No final das contas, o mero fato de uma adaptação live action como essa ser capaz de fazer com que novas pessoas entrem em contato com uma obra tão legal já tem o seu mérito próprio. Isso já é uma coisa que me faz feliz. Eu já fico feliz de pensar que pessoas vão assistir e vão entrar em contato com uma obra que eu tenho tanto carinho há tanto tempo, e eu vou poder conversar disso agora com outras pessoas também. No final das contas, isso já tem um mérito muito alto, né? Isso já tem um mérito próprio muito alto por si só. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Conta pra mim aí nos comentários o que você achou da série. Conta pra mim se você vai assistir a série depois de assistir esse meu vídeo. Eu garanto que eu não entreguei quase nada. De verdade, eu não entreguei quase nada. Do mais, deixa o seu like, a sua inscrição pra ajudar o canal. O canal tem tido um crescimento bem bacana nos últimos tempos e eu devo tudo isso a vocês que gostam de me ver falando das coisas que eu gosto. Beleza? Se você quiser me ajudar, o mero fato de você mandar esse vídeo pra um amigo seu, curte Avatar, tanto live action quanto o original, já é uma ajuda muito, muito grande pra mim. E eu fico por aqui, um beijo no seu coração, eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Valeu!